Este programa é um oferecimento de For Spartan e Black Skull. Salve, salve, você que acompanha o Papo de Maromba. Eu sou o Alan Kowalski. Eu sou o Leandro Osti e agora você vai poder acompanhar o nosso programa do YouTube aqui na tela da RIC. Sim, caro marombeiro, sim, caro marombeira, agora você tem o seu espaço aqui na tela da RIC TV. O programa Papo de Maromba estará presente todos os sábados a partir da 1 da tarde. Nós teremos vários convidados especiais, gente sarada, gente bonita e dicas que vão realmente revolucionar a sua vida maromba. Então, para dar início, nada melhor do que já uma dica polêmica e atual, né, professor? Um assunto bombástico, um gravíssimo problema de saúde pública. E o professor não economizou quando ele disse polêmica, pois a palavra polêmica cabe muito bem aí neste mundo do esporte. Afinal de contas, o anabolizante, vamos falar de anabolizantes, meus amigos, ele está presente em qualquer esporte. Aonde há competição, há trapaça, né, professor? E a maior trapaça que pode haver no mundo competitivo do esporte é, obviamente, o anabolizante. Antigamente, tanto o atleta quanto o frequentador de academia que queria tomar uma bombinha, ele conseguia facilmente um desvio de farmácia. Então, nessa época, as pessoas conseguiam ter acesso a um produto com vigilância sanitária em cima, de um laboratório credenciado e com todos os órgãos fiscalizadores chancelando aquele produto. Obviamente, a procura aumentou bastante e aí essas pessoas que procuravam esses produtos passaram a não encontrar mais. Por quê? Porque a fiscalização começou a ser mais apertada. Hoje em dia é praticamente impossível um usuário conseguir um produto desse sem uma receita médica, que é uma receita controlada e ela fica retida na farmácia. Ah, sim. Então o controle, ele é muito rígido, ao contrário do que foi há pouco tempo atrás. Mas esse cenário mudou, como o professor bem disse. Agora, se o sujeito procura um produto de confiabilidade, ele não existe mais, né? Ele não existe mais porque depois que essa fiscalização ela apertou bastante aqui no Brasil, os produtos, o mercado ele não parou de crescer, então as pessoas continuaram fazendo procura disso e aí, quem é que veio suprir essa demanda? Os hermanos. Os hermanos do Paraguai. Sim, existe um laboratório gigantesco aqui próximo mesmo da nossa terrinha pé vermelha, né? E tem também no México, tem na Argentina, tem num monte de lugar. Só que a partir desse momento, quando um laboratório desse estrangeiro faz uma exportação para cá, é uma exportação clandestina, é um contrabando. Isso é ilegal. É impossível saber qual que é a qualidade e a real procedência desse produto. E aí ele fica muito mais sujeito a falsificações e outras barbaridades. Mas até isso está mudando. Eu acredito que também pela rigidez, a fiscalização da polícia ali na fronteira, surgiu uma possibilidade ainda pior. Exatamente. Então, conforme a polícia apertou o cerco na fronteira contra esses contrabandistas, o mercado continuou sedento por drogas e aí surgiu uma nova modalidade de produção. Carinhosamente apelidada por nós aqui como Breaking Bad. Breaking Bad é uma operação caseira. É um totalmente artesanal. Anabolizante artesanal manufaturado na garagem, na cozinha, no banheiro de pessoas comuns. E a gente não está exagerando quando estamos tratando em banheiro. Literalmente, a Polícia Federal recentemente apreendeu produtos produzidos dentro do banheiro de vários. E o cara ainda é grande. Eu vi o cara, a algema ficou presa ali. O bicho era grande. O produto era produzido clandestinamente no banheiro desse atleta em questão. Uma coisa horrorosa e fedida, né? E fedida. A gente pode dizer que é de bunda para bunda. Como é que funciona então a produção de um anabolizante clandestino?
Uma pessoa normal, qualquer pessoa, ela faz a importação da matéria-prima que geralmente vem de 2 países, ou da China ou da Índia. Essa matéria-prima, como a gente já viu em várias reportagens de outros programas, que a gente não vai ficar fazendo propaganda para os outros programas, mas eles vêm em pote de café, em pote de suplemento, em pote de um monte de coisa. Chegando aqui no Brasil, essa matéria-prima, ela é refinada e produzida artesanalmente através de tutoriais que você pode pegar na internet, no YouTube. Então tem um monte de gente ganhando um caminhão de dinheiro fazendo isso. São químicos muitas vezes, são farmacêuticos muitas vezes, ou gente comum, marombas comuns que não tem nenhum conhecimento de química, nem de pesquisa ali na internet. De assistir um tutorial e tá agora pronto para preparar. E virou Breaking Bad então. Carinhosamente apelidado aqui. Esse método aí, feito artesanalmente, a palavra artesanal soa bem. Soa Quando a gente bem. pensa num lanche gostoso. Um hambúrguer. Nossa, que delícia. Até uma cervejinha. Com certeza. É popular aqui no Brasil. Mas nesse caso, minha gente, é uma coisa muito séria, porque afinal de contas estamos tratando de um risco de saúde pública. O anabolizante, quando ele é utilizado de forma exagerada, como é o caso que a gente está citando aqui, ele já por si só ele não faz um bem nenhum à saúde, ele já faz um grande mal. Agora, quando a produção dele é feita de forma duvidosa, e fica mais difícil ainda. E essas falsificações, a gente lida muito com falsificação. Então, por exemplo, quando um usuário ele compra um anabolizante que vem com um rótulo escrito de uma fábrica do México, ou de uma fábrica do Paraguai, ou de qualquer outro lugar, na verdade a gente não tem como saber se aquele produto foi realmente produzido naquele lugar, porque qualquer gráfica aqui em Londrina produz rótulos. E você pode produzir e colocar ali um óleo de qualquer coisa que você quiser, um óleo de soja no produto. Com aroma de testosterona. Botar um rótulo produzido na Grécia, na Rússia, com umas letras muito esquisitas lá, e fazer essa venda dizendo que é um produto importado. Então é impossível saber a procedência desse produto e às vezes você não consegue saber nem a procedência da matéria-prima, porque lá na China os caras falsificam até repolho. Nossa! Você viu esse vídeo? Eu vi. É um vídeo horroroso, os caras falsificam até repolho. Então não dá para acreditar na matéria-prima que está vindo, tá aí um ponto, e também não dá para acreditar na higiene, na asepsia do ambiente aquilo está sendo produzido. Com certeza. Chegou a matéria-prima aqui, a gente não sabe se aquela... Existem vários tipos de anabolizante, cada um com as suas funções, os seus riscos e os seus efeitos colaterais. E quando a gente pega um produto desses que veio da China, dentro de um pote, você não sabe se aquilo é um produto, se aquilo é outro, qual é a dosagem, se a pessoa está fazendo uma dosagem muito maior do que ela pensa ou muito menor. Então, a partir da origem, a gente não tem a menor condição de saber o que é aquilo. E aí é o que o Alan falou. A produção caseira por gente não capacitada é uma barbaridade horrorosa. É uma coisa que vai ser aplicada no corpo do sujeito. E as pessoas não têm medo nenhum de ficar se injetando com esses produtos que não tem nenhum tipo de controle. Se a gente analisar tudo isso daqui e tentar visualizar um cenário futuro, qual que é o seu prospecto quanto a isso? A gente pode fazer uma profecia de que dentro de alguns anos, 4, 5, no máximo, talvez 10 anos, a gente vai estar enfrentando aqui no Brasil um grave problema de saúde pública com estatísticas alarmantes sobre internamentos e coisas horrorosas acontecendo com usuários de anabolizantes artesanais. Eu ia soltar manufaturados agora. E muitas vezes isso vai ser ligado diretamente ao anabolizante, à testosterona em si. Mas quanto a isso, eu acredito que seja até uma injustiça fazer esse parâmetro. É uma injustiça, até nós temos aqui no nosso programa o Dr. Calvino falando sobre esse tema. E os hormônios eles são utilizados para o benefício humano já há muitas décadas e eles têm sim vários benefícios desde que eles sejam utilizados de forma correta, cada ser humano com a sua dose. Exatamente. O Dr. Calvino principalmente defende um método específico que ao decorrer desse programa você vai conhecer melhor, que é a testosterona bioidêntica. É o avesso disso que é praticado no mercado. É uma testosterona que se encaixa adequadamente ao corpo do usuário, no caso. E quando ele citou benefícios,
os benefícios vão muito além do que a gente encontra no esporte, que é o alto desempenho, quebra de recordes, né, professor? Com certeza, a vida na Terra ela também é regida por hormônios. E se os seus hormônios estão desregulados, isso é um problema sério. Isso é um problema para você, maromba, quando tem aquela semana da TPM lá na sua casa. Você, não é só sua mulher que sofre de TPM. O próprio maromba sofre com a TPM de tabela. São os hormônios. Então os hormônios, eles regem a vida terrena. Se eles são utilizados de forma adequada e orientados por um profissional capacitado, parabéns para você. Agora, se você tá tomando bomba clandestina feita em Mr. White, em banheiro, Pinkman. Jesse Pinkman tá fabricando anabolizante para você, olha, meu amigo, muito provavelmente você está correndo um grande risco de saúde que mais cedo ou mais tarde vai se pronunciar. Aproveitando aí, eu quero fazer um adendo, já que você citou os usuários recreativos, porque afinal de contas eu acho que a gente pode considerar que os profissionais eles estão tendo um acompanhamento médico. Eu gostaria de acreditar nisso, que todos os profissionais têm um acompanhamento. Exatamente. Sim. Esses usuários de modo recreativo, costumeiramente, utilizam apenas em curtos períodos. Isso daí pode causar um sério risco, né? É um risco de depressão. E também, e além disso, de não preservar os ganhos tão esperados. Com certeza. O que acontece é que quando o usuário recreativo está utilizando o anabolizante, durante aquele período, ele tem ganhos, ele fica forte, fica musculoso, só que quando ele cessa a toma, o ganho, ele diminui. Muitas vezes ele volta para até níveis menores ainda do que quando ele começou. O que acontece é o seguinte, quando você coloca muito hormônio externo no seu corpo, o seu corpo, para tentar equilibrar um pouco aquilo, diminui a produção natural dele. Quando você encerra a toma dos anabolizantes, o ciclo, você acaba ficando sem hormônio nenhum, tanto externo quanto do seu próprio corpo. E essa é a pior fase, né? E aí justamente porque você não tem hormônio e a sua produção ela vai subir lenta. Bem devagarzinho. E nesse momento, aí que acontece a tão famosa brochada. O cara fica triste pra caramba, tá sem hormônio nenhum, a libido cai lá no pé, e aí que o pessoal fala que diminui, mas não acaba não diminuindo nada. O que acontece é que a pessoa fica assim com uma menor libido, porque não tá produzindo testosterona nenhuma endógena, a testosterona do próprio corpo. E há um risco muito grande de acontecer o atrofiamento dos testículos, né? Exatamente. Quando a toma ela é muito prolongada, sem nenhum acompanhamento, você fica muito tempo sem produzir o hormônio interno. E aí esse tempo passa, você deixa... Estaciona ali, fica em desuso, fica em desuso, enferruja, e aí essa produção ela pode não voltar mais. Para resumir, é como se seu corpo tivesse um termostato. Você alcança aquele linear, a partir daí ele reconhece que você não precisa mais da produção e é aí que a merda acontece. E aí quando você faz esses ciclos recreativos, toma um pouco aqui, toma um pouco ali, a gente chama comumente de aluguel de shape. Você aluga aquele shape forte, bonito, pro verão, durante aquele período que você quer, mas depois quando você parar de tomar, você vai voltar ao normal, porque o ganho ele não é eterno. Você só vai conseguir manter o corpo que você já conseguiria manter normalmente, sem tomar nada. Esse é o limite. For Spartan.